cores da paisagem e filtros da imagem. O mundo está mais cinza, e eu não estou falando das queimadas que destroem os nossos biomas e empestam o ar das cidades apenas. Você deve ter visto algum vídeo ou lido alguma coisa sobre o fato de que existe uma predominância do preto, do branco e da escala de cinza em nosso cotidiano. Vez por outra, aparece um vídeo perguntando como é que nós saímos disso e fomos parar nisso. As razões para esse fato vão de questões de mercado e lucro, afinal padronizar as cores facilita a produção e reduz os custos, até explicações de cunho mais estético que apresentam as cores chamadas de neutras como algo mais clean, minimalista, indicando um tom de sofisticação. Mas a pergunta como saímos disso para isso é difícil de ser compreendida pelos historiadores por pelo menos duas razões. Primeiro, porque ao apresentarmos apenas os pontos de partida e de chegada, como saímos disso e chegamos a isso, esquecemos o processo, o caminho, e pensamos que a coisa toda aconteceu de maneira brusca. Na verdade, há estudos que mostram que essa padronização das cores vem acontecendo pelo menos desde os anos 1960. Segundo, porque o isso pode não ser tão novidade assim. Esse isso, na verdade, pode ser um retorno. Você conhece, por exemplo, a história de que o Henry Ford dizia que seu carro mais famoso, o Ford T, poderia ser de qualquer cor desde que fosse preto? Além disso, podemos pensar que essas imagens em tom de cinza predominam em alguns produtos e espaços, mas não em todos. Se você, por exemplo, colocar no buscador do seu celular brinquedos infantis, ou então garrafas Paco, ou então copos Stanley, verá cor que não acaba mais. Porém, um dos aspectos mais importantes nesse lance do mundo estar ficando mais cinza não diz respeito à cor, mas sim, talvez, a uma certa gramática da imagem. Não é a cor somente quem muda ou some, e não é a cor somente quem faz a imagem. O que ocorre é uma série de novos procedimentos de elaboração da imagem. Primeiro, porque deixamos de ver o mundo de modo direto para o olharmos através das telas. Segundo, porque enquanto diminuímos as cores, ganhamos saturação, profundidade, brilho, nitidez, contraste, foco, novos planos e ritmos para materializar a imagem. Além disso tudo, ganhamos e usamos muitos filtros. O colorido foi para os aparelhos, para os dispositivos, as telas, mas ele não foi de qualquer jeito. Ele foi selecionado, alterado por uma série de procedimentos, dos quais o filtro é o mais conhecido. A gente está falando do filtro como algo que altera a imagem, né? Mas tem outra forma de atuação do filtro que a gente sabe, mas por vezes esquece, que é a seleção. Quer dizer, o filtro não apenas modifica, ele escolhe o que nós vamos ver. Já que a gente está falando de cor e filtro, só para ilustrar como os filtros atuam, coloca aí caneta azul no buscador, depois coloca caneta vermelha, aí depois vem aqui e me conta o que é que os resultados mostram. Bom, mas agora deixa eu voltar para o assunto, né? Não se deve esquecer que essas paisagens nas telas prometem excitação, mas o que elas entregam na verdade é monotonia, e isso inclui repetir cores e padrões. Aqui fica a impressão de que a paisagem repetida te seduz como promessa. Há de vir algo diferente, você pensa. E eles não querem sua excitação, eles querem o seu adormecimento. De uma paisagem a outra, tudo é promessa, mas se a promessa se realiza, o jogo se encerra. Mas óbvio, isto é apenas uma impressão.